A diferença entre doença mental e deficiência intelectual. Bem, aqui vamos entender um pouco a diferença em doença mental e deficiência intelectual. Qual é a diferença? Qual é a diferença dos dois? Tem diferença ou não? Tem diferença ou não? Então vamos entender aqui um pouco qual é a diferença. Qual é a diferença entre doença mental e deficiência intelectual? Vamos entender. Em resumo, a principal diferença entre deficiência intelectual e doença mental é que na deficiência intelectual há uma limitação no desenvolvimento das funções necessárias para compreender e interagir como o meio, enquanto na doença mental, essas funções existem, mas ficam comprometidas pelos fenômenos psíquicos. Bem, então vocês já sabem o que é a diferença doença mental e a deficiência intelectual. Doença mental e a deficiência intelectual, que não são a mesma. É diferente. Deficiência intelectual e doença mental. Então, aqui diz, a deficiência intelectual há uma limitação no desenvolvimento das funções necessárias para compreender e interagir com o meio, enquanto na doença mental essas funções existem, mas ficam comprometidas pelo fenômeno